O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso à Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Hoje falamos de presidenciais, que estão cada vez mais próximas. Aliás, a longa maratona de debates arranca já na próxima segunda-feira. Na próxima hora discutimos também as estratégias, os ataques e os contra-ataques e, sobretudo, qual a melhor forma para chegar à segunda volta. Para já, os candidatos, Ângela, andam a somar apoiantes. E nós convidámos vários apoiantes para este Expresso da Meia-Noite. Convidámos a Teresa Nogueira Pinto, que é professora universitária e apoiante de André Ventura, o Pedro Gomes Sanches, que é comentador da SIC e que apoia António José Seguro, o Francisco Jorge, que é ex-diretor-geral da Saúde, apoiante de Henrique Gouveia e Melo, e connosco, a partir dos estúdios da SIC em Matosinhos, está o Rui Moreira, que é mandatário da candidatura de Luís Marques Mendes. Teresa Nogueira Pinto, eu começava por si. O André Ventura assumiu hoje uma posição muito crítica do governo do presidente de Angola na cerimónia comemorativa dos 50 anos da independência de Angola. Criticou o discurso que considerou uma vergonha e uma humilhação para Portugal e criticou muito Marcelo Rebelo de Sousa, que, na opinião de André Ventura, devia-se ter levantado e saído da sala num protesto contra aquilo que ele considera a corrupção do MPLA. A Teresa acha que é normal um Presidente da República fazer aquilo que André Ventura defende, ou seja, abandonar a cerimónia e bater com a porta, no sinal de protesto? Aquilo que eu certamente... Boa noite, muito obrigada pelo convite. Aquilo que eu certamente não acho normal é fazer aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa fez, nomeadamente há um ano, trazendo para cima da mesa um tema completamente não apropriado e que não faria sentido, a questão das reparações. Sim. Mas eu acho que nós temos que olhar para aqui e perceber, há aqui três personagens, João Lourenço, e João Lourenço está a fazer um discurso para uma audiência interna, numa situação de grande fragilidade política, em que a erosão das credenciais de libertação do MPLA é bastante visível. Aliás, houve protestos muito reprimidos, com muita violência em Angola recentemente, e nós cá falámos pouco sobre isso, mas isso aconteceu. Angola não é de maneira nenhuma um regime democrático, uma democracia plena, e, portanto, ele está a tentar explorar essas credenciais de libertação, num certo sentido, faz o que lhe compete do ponto de vista estratégico. Portanto, entendo que ele tenha falado sobre isso num discurso interno, não é? Eu entendo que ele fale sobre isso. Portanto, e parece-me outra coisa, quer dizer, parece-me que a identidade e a história de Angola também se faz contra um colonizador que era Portugal. Isso faz todo o sentido. O que não faz sentido nenhum para mim é que um Presidente da República viva a levantar temas como a questão das reparações, que é um absurdo, e que assenta num princípio que é o princípio das culpas coletivas, que é um princípio muito perigoso. Mas, Teresa, agora estamos a falar desta cerimónia. Acha que Marcelo Rebelo de Sousa o que é que devia ter feito? E ter criticado João Lourenço sendo convidado para aquela cerimónia da independência de Angola? Ou acha que ele devia, no fundo, ter feito aquilo que fez, que é sendo diplomaticamente correto, e optar por não comentar o discurso do seu homólogo? Não, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa deveria ter comentado o discurso do seu homólogo, porque é assim, se a história de Angola é contada pelos angolanos, convinha que alguém em Portugal defendesse a honra da nação. E André Ventura fê-lo. Pois eu acho que há aqui outro tema que é Mas um tema... Mas um Presidente convidado em solo angolano, onde há uma comunidade de portugueses e há uma comunidade angolana também em Portugal, isso não levantava uma questão diplomática difícil? Ele teria a obrigação... Não. A questão de sair espetacularmente, a saída espetacular, parece-me que é aqui um pormenor. Quer dizer, não faria sentido sair espetacularmente de uma cerimónia, mas faria todo sentido fazer aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa não fez, que é representar o povo português, que é quem ele representa, não é? Mas a Teresa não acha que a saída espetacular é sempre a opção de André Ventura? Porque, quer dizer, o que ele diz é que se fosse Presidente da República, chegava a Madrid e pedia que Sanches fosse parar à cadeia. Certo. Se for à Venezuela, acha que não cumprimenta Maduro, ou então Maduro
Maduro tem que ser preso. Quer dizer, acha que isto é postura de um chefe de Estado? Acho que nós somos muito obcecados com a forma de André Ventura, não percebendo que é graças a André Ventura que estamos a discutir uma série de temas que afinal eram importantes para o país. Mas se ele chegar a presidente, não acredita que ele faça aquilo que agora está a defender? Não, parece-me que se nós estivermos atentos a líderes deste mesmo movimento, nós podemos pensar, por exemplo, no caso do Trump. O Trump manteve, mas apesar de tudo nós não somos dos Estados Unidos da América, não é? Há um prurido, uma coisa um bocadinho portuguesa também, do com licença, da diplomacia, que é um espartilho por vezes. Quer dizer, não há problema nenhum. André Ventura é candidato à presidência da República, ainda não é presidente da República. E, portanto, eu acho que estes excessos são muito menos interessantes de discutir, eu sei que há uma obsessão com a forma de André Ventura, do que haver finalmente uma voz que se atreve a dizer esta é a nossa história, não temos outra e é bom que vivamos bem com ela. Mais ninguém diz. Acha que isto lhe vai dar um jeitão para a campanha eleitoral? Este episódio de João Lourenço, concretamente. É mais um. É mais um, exatamente. Rui Moreira, olá. Gostava de lhe perguntar se já sabe, depois daquele engano, qual é que é o candidato que afinal apoia. Se é Luís Marques Mendes, se é o Almirante Gouveia Melo. Bernardo, errar humano est. Às vezes nós temos lapsos. E talvez isto é uma brincadeira, isto é uma brincadeira consigo. Eu também estou a brincar contigo. Mas qual é a pergunta, afinal? Não, a pergunta já agora é sobre já agora aproveito esta questão que estávamos aqui a falar, sobre a presença de um chefe de Estado num país estrangeiro, com quem temos fortes relações diplomáticas, se faz sentido aquilo que André Ventura veio defender, que um presidente deve sair quando, de certa forma, o seu país está a ser ofendido. Acho que não. Acho que um Presidente da República, quando está numa visita de Estado a um país, como o caso de Angola, e aceitou essa visita de Estado, foi convidado, deveria ter assistido ao discurso, não deve anuir com o discurso e depois, chegado a Portugal, deve explicar e deve esclarecer também qual é o ponto de vista dos portugueses ou do Estado português nesta matéria. E em privado deveria poder ter informado, e não sei se o fez, o Presidente de Angola que nas próximas eleições, se voltar a haver uma falsificação dos resultados eleitorais como houve, que o MPLA não deve contar com a anuência do governo português para branquear aquilo que foi uma falsificação dos resultados. Isso é o que eu acho que deveria ser feito, mas até pode ter sido feito, nós não sabemos. Estar a sair da sala, independentemente das questões que a Teresa levanta, e algumas delas eu partilho, que muitas vezes atiram para nós culpas que já não são nossas, quer dizer, muito do que acontece em Angola é porque o colonialismo foi substituído por uma cleptocracia, mas isso não deve ser o nosso Presidente da República em solo angolano a dizer e a falar sobre essa matéria. Deve esperar chegar a Portugal. Já agora também, sobre matéria de reparações, sejamos claros, eu entendo que não há nenhuma razão para nós, como a Teresa bem disse também, andarmos agora a discutir reparações e lamento que esse assunto tenha sido introduzido na agenda política portuguesa. Mas repare, Bernardo, deixa-me só dizer uma coisa que é muito importante. Mas nós também não podemos ter esta atitude relativamente, quando dizem estas coisas de Portugal, quando é em Angola, e esquecermos aquilo que os presidentes do Brasil têm dito acerca de Portugal. E não é apenas o Presidente Lula, também o Presidente Bolsonaro. Portanto, nós também me acho extraordinário como é que nós nos indignamos nesta questão das reparações relativamente aos angolanos, e não nos indignamos relativamente ao Brasil. E repito, no caso do Brasil, o senhor Bolsonaro fez estas declarações e foi muito frontal relativamente a Portugal, e Lula da Silva, nos últimos tempos, nesta sua segunda aparição, também o tem feito. Deixa-me só fazer uma pergunta que é: que papel é que o Presidente deve ter na política externa e até que ponto é que isso deve ser discutido, por exemplo, nos debates que aí vêm? A relação do Presidente da República com a política externa deve ser coordenada naturalmente com o Governo, mas aquilo que deve ser consentânea com aquilo que são os acordos e as alianças que nós temos. E nós, relativamente, nomeadamente Angola, temos-la, como temos relativamente à NATO, como temos relativamente à União Europeia e como temos relativamente às outras organizações. Ou seja, o Presidente da República deve se abster de tomar alguma posição que conflitue com o Governo ou que conflitue com os acordos e tratados dos quais Portugal faz parte. Mas, por exemplo, ainda há pouco tempo tivemos o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a fazer declarações duras sobre o Presidente Donald Trump. E eu acho que fez mal. Acho que não devia fazer. Independentemente da opinião que ele tenha pessoalmente sobre essa matéria, não se pode esquecer que os Estados Unidos são aliado nosso
E os Estados Unidos, quando eram uma democracia e nós éramos uma ditadura, também não andaram propriamente a dizer dos nossos governantes de então aquilo que foi dito relativamente ao presidente Trump, independentemente de se gostar ou não se gostar. Acho que nesta matéria a diplomacia portuguesa também se faz através da Presidência da República. E a diplomacia é uma coisa muito cautelosa e muito cuidadosa. E, portanto, para sermos claros, acho que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa esteve mal e tenho a certeza que, se Luís Marques Mendes for Presidente, não tomará uma posição nessa matéria, apesar de já ter sido comentador. Porque é preciso, de vez em quando, separar as águas. Há momentos em que nós, quando ocupamos determinados cargos, e eu mesmo como Presidente da Câmara, que é um cargo completamente diferente, muitas vezes tive que lidar com situações que não gostava, mas não podia expressar aquilo ali, a opinião do Rui Moreira, tinha que perceber que, apesar de tudo, estava num cargo de representação e que nesse cargo de representação me devia abster de tomar medidas, ainda que sejam em termos de desabafo. Ou seja, um Presidente da República deve evitar cair no erro de fazer desabafos. É até mais do que comentários. Parece-me ser a virtude de um presidente numa república, de um presidente republicano, como eu espero que continuemos a ter presidentes republicanos. Francisco Jorge, concorda que um presidente da República deve resistir a traduzir estados de alma? Por exemplo, Henrique Gouveia Melo disse há dias que uma das razões para ter avançado com a candidatura foi ter ficado danado ao saber que Marcelo Rebelo de Sousa não queria que ele fosse candidato a Belém. Acha que ele tem descurado aquilo que deve dizer durante esta pré-campanha? Não, mas antes de mais nada, devo dizer que tenho muito gosto em estar consigo, Ângela, com o Bernardo, com os meus parceiros do painel, incluindo à distância o Rui Moreira. Mas esses episódios, sublinho, que foram relatados, são historietas de pequena política que foram, de certa forma, já, desmistificados em termos daquilo que aconteceu efetivamente, e tudo indica que há uma reflexão superficial por parte de alguns políticos e de alguns intervenientes na política em geral sobre essa matéria que tudo indica não corresponde exatamente àquilo que se passou. Eu não li as famosas páginas do livro da jornalista que recolheu os depoimentos. Não teve curiosidade em lê-las depois desta polémica? Tenho, irei ler seguramente, mas não me parece que seja algum episódio de gravidade especial. Então deixe-me perceber uma coisa. O Francisco Jorge chegou a ser militante do Partido Socialista, saiu, mas nestas últimas legislativas foi mandatário de um candidato do PS. O que é que leva uma pessoa tão próxima do PS a alinhar com Henrique Gouveia Melo nestas presidenciais? Bem, essa é uma excelente pergunta. Vamos lá ver. Nós estamos aqui com 3 representantes de candidaturas partidárias. Bem, e eu represento... 3 não, 4. Não, olha que não. Não, 3. A Teresa, o Pedro e o Rui. Candidaturas partidárias. Eu disputo essa ideia. São ou presidente de um partido ou ex-presidentes de partidos. Sim. Portanto, são candidaturas eminentemente partidárias. Sim. Bem, acontece que os deputados à Assembleia Constituinte, e eu sou desse tempo, quando foram eleitos em 25 de abril de 1975, redigiram e depois foi aprovada a Constituição de 76, um ano depois, e há uma preponderância provavelmente excessiva da vida dos partidos na política portuguesa, que está muito centrada nos partidos da Assembleia da República. A Assembleia da República só pode ter como atores partidos políticos. Muitos dos votantes, ou diria daqueles que acabam por eleger os partidos, não sabem sequer, muitos deles, quem são os eleitos. Embora Henrique Gouveia Melo diz que o modelo de Presidente da República que ele tem na cabeça é Mário Soares, que era eminentemente um homem dos partidos. Deixe-me só e aliás o Gouveia Melo foi buscar vários apoiantes aos partidos, desculpa, não é? Eu peço desculpa. Gouveia Melo não disse só isso. Deu esse exemplo, mas logo a seguir
terramalhianos. Está bem, Francisco, deixe-me só dizer uma coisa. Mas na apresentação da candidatura olhava-se ali para aquele primeiro friso e era só representantes de partidos, quer dizer, desde logo Rui Rio, ex-presidente da Câmara do Porto, quer dizer, e vários outros, mas isso só vem PS, mostrar, PSD, só vem etc. mostrar que o candidato em que eu apoio, mas um candidato que se não afirma é contra tão partidos. Não, agora, mas um candidato que se afirmou tão suprapartidário, partidário, mas não tem nada contra partidos. Precisa das pessoas dos partidos. Portuguesa, o nosso regime democrático é fundamentado em partidos. Mas estava eu a dizer, não é por acaso, e devemos todos refletir nisto, que para constituir um partido precisamos de 7.500 assinaturas, em termos formais, de apresentar ao Tribunal Constitucional. Mas para ser candidato a Presidente da República também são necessárias 7.500 assinaturas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, em termos, diria, do espírito dos constituintes que formularam o articulado da Constituição, a Presidência da República não é igual, em termos da sua composição ou da sua eleição, com outros órgãos do Estado. Portanto, é o facto de Gouveia e Melo não ser de um partido que o levou a si a escolhê-lo a ele, em vez de escolher António José Seguro, que foi líder do Partido Socialista. Não ponderou apoiar António José Seguro? Sim, mas seguramente que sim. Apoiei o almirante Gouveia de Melo, atendendo, sobretudo, à capacidade de liderança que eu reconheço nele, à sua capacidade de organizar. E não se esqueça que eu sou médico, especialista em saúde pública, fui diretor-geral da saúde, fui presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e com ele trabalhei na campanha da vacinação. Mas onde é que falha António José Seguro, em sua opinião? Mas não é uma questão de falhar um e outro não falhar, é questão de eu ter apreço no plano pessoal, mas também político, pelo desempenho e pela capacidade que demonstrou ter o almirante Gouveia Melo, e que todos nós, portugueses, temos, no meu entendimento, uma dívida para com ele, uma vez que a campanha de vacinação que ele organizou na Task Force de fevereiro a setembro de 2021... Muito bem, portanto acha que a vacinação é, no fundo, o currículo que ele tem verdadeiramente para apresentar enquanto candidato presidencial? Também tinha estado com ele nos incêndios, nas tragédias imensas dos fogos de 2017. Que, aliás, Vamos passar aqui ao Pedro. Sim, diga. Termine. Não, é preciso reconhecer que houve um trabalho organizativo de excelência e, naturalmente, há ali uma capacidade de liderança invulgar, e nós, que vamos viver nos próximos anos tempos difíceis a nível nacional e internacional, como agora acabamos de saber, com a guerra no leste da Europa, no Médio Oriente, a crise das Caraíbas novamente agora, a situação internacional em termos de economia, a guerra das tarifas, a inteligência artificial, todo este mundo novo vai exigir, na Presidência da República, alguém que represente Portugal numa nova perspectiva e que seja verdadeiramente independente e que possa unir todos no caminho do aceleramento de mais prosperidade, no fundo. Muito bem. É esta a questão Pedro central. Gomes Sanches, tu, ao contrário, és um homem assumidamente de direita, mas consideras que António José Seguro seria um bom Presidente da República. Explica-nos porquê. Como se costuma dizer, obrigado por essa pergunta, é uma excelente pergunta. Não, é porque me permite fazer aqui assim um disclaimer inicial que eu acho que é importante e funciona menos como disclaimer e mais como enquadramento daquilo que eu entendo que são estas eleições. Eu, de facto, sou um apoiante de António José Seguro, muito atípico, muito pouco convencional, não venho daquilo que se chama a plataforma de partida do candidato, a plataforma de partida natural do candidato, e, portanto, e isto é importante, qualquer inconveniência que eu diga aqui é-me atribuída a mim e não ao candidato e, portanto, isento de qualquer responsabilidade daquilo que vou dizer. De qualquer forma, essa circunstância tem a ver com o facto de eu entender que nós estamos a eleger um presidente da República e não um presidente da res partidária. E aquilo que eu vejo na maior parte dos candidatos, e reconheço exceção nisso a Gouveia e Melo,
é um alinhamento quase perfeito de uma plataforma partidária. António José Seguro, todavia, não obstante... É um candidato que tem o apoio oficial do Partido Socialista? Tem o apoio do Partido Socialista, mas foi um candidato que decidiu avançar sozinho, bastante tempo antes do partido de que ele foi líder. Jorge Sampaio também nunca teve, por isso, vergonha de ser o candidato do PS. António José Seguro também não tem vergonha do apoio do Partido Socialista. Mas António José Seguro não é o candidato do Partido Socialista. Aliás, quando ele toma a decisão de avançar, tem um caminho... Aquilo que acaba de dizer é complicado. Está bem, eu assumo isso. Mas não é efetivamente o candidato do Partido Socialista. É apoiado pelo Partido Socialista e é um ex-dirigente do Partido Socialista. Sim, e tem orgulho nisso. De topo, e tem orgulho nisso. Mas não é unânime no Partido Socialista, não é? Pelo caminho teve várias armadilhas colocadas por vários membros da oligarquia do Partido Socialista. E, não obstante, seguiu sozinho até ao momento em que o Partido Socialista decidiu dar-lhe o apoio. Porquê que achas que teve essas várias armadilhas da oligarquia do Partido Socialista? Olha, porque uma das coisas que se acusa António José Seguro, erradamente, de ser um homem com pouca coragem, é precisamente porque teve vários momentos de coragem, quando se demarcou de José Sócrates, quando foi capaz de colocar... Há uma frase que se atribui a Pedro Passos Coelho, que é: se estiver em conflito o interesse do partido ou o interesse do país, que se lixem as eleições, porque o que interessa é o interesse do país. E, na verdade, há uma frase que nunca foi dita por António José Seguro, mas podia ter sido, que é: se estiver em causa o seu interesse particular, a sua carreira política pessoal ou o interesse do país, que se lixe os seus interesses particulares, porque o que interessa é o interesse do país. E ele exibiu isso durante o período da Troika com muita coragem. Teve coragem quando disse... Deixa-me só acabar. Coisa, como candidato, como uma pessoa de direita, tu não preferias ter um candidato de direita com quem te identificasses? Eu vou lá chegar. Não apoias, por exemplo, o André Ventura? Eu vou lá chegar. Porque André Ventura, nós temos 4 tipos... Deixa-me só acabar este elenco de coragem, porque teve coragem de dizer não a Mário Soares. E isso não é coisa pouca no universo do Partido Socialista. E teve a coragem de dizer olhos nos olhos, ao vivo e a cores, a António Costa, que ele era o candidato do PS dos interesses. Portanto, isto não é coisa pouca do ponto de vista da coragem, que é uma coisa que normalmente se diz que António José Seguro não tem. A questão da esquerda e direita, eu não acho que as eleições... Eu comecei por dizer que isto são eleições para eleger o Presidente da República e não da res partidária. O Presidente da República não tem que ser uma extensão da dissensão que é típica das eleições legislativas. O Presidente da República deve ser o garante da União Nacional. Sim, mas tu tens defendido que tem que haver um debate ideológico e, portanto, provavelmente identificaste-ia mais com um candidato que tivesse uma ideologia direita. Vou responder a isso. Vou responder isso de forma muito clara. Há alguns temas, poucos, menos do que aqueles que o debate público normalmente quer trazer para cima da mesa, há alguns pontos em que a questão ideológica é importante. Quais são? Hoje tivemos um exemplo disso, designadamente o respeito pela história de Portugal. Aquilo que aconteceu em Luanda foi lamentável. Aquilo que João Lourenço fez com o chefe de Estado português presente é um incidente diplomático grave. Imaginavas António José Seguro abandonar a sala? Não imaginava. Ou fazer uma crítica aberta ao discurso do presidente angolano? Não imaginava António José Seguro a sair da sala, mas vou um bocadinho mais longe até do que a Teresa foi. Então era igual a Marcelo, António José Seguro? Não é. Porque Marcelo Rebelo de Sousa, depois daquelas declarações, disse, e cito: achei muito cuidadoso e muito simpático, quer no encontro pessoal, quer nas posições públicas. Dizer isto depois daquela afronta à história nacional é um erro clamoroso e imperdoável. Só não disseste porque é que, sendo uma pessoa de direita, porque é que não apoias um candidato de direita, repito, por exemplo, André Ventura? Não apoio André Ventura porque me separa de André Ventura um conjunto de coisas, designadamente a ideia de uma quarta república e a ideia e o facto dele ser um candidato antissistema, o facto dele ter posições que, do ponto de vista pessoal, acho inaceitáveis, designadamente alguns liberalismos. Mas, Bernardo, desculpa, tenho que concluir. É que já temos pouco tempo. Tenho que concluir a questão da esquerda e da direita. Não é em Belém que se aprofunda esta dissensão entre esquerda e direita. Há dissensão suficiente no plano das eleições legislativas. Ali é preciso alguém que consiga estabelecer pontos,
que garanta a coesão nacional. Estabelecer pontos seja é uma frase que nós ouvimos a todos os candidatos. De respeitar o normal funcionamento Exceto ao das André Ventura. instituições. Teresa, deixe-me perguntar-lhe uma coisa. O líder parlamentar do Chega, que esteve na delegação que foi a Luanda, aos 50 anos da independência de Angola, parece que também foi muito simpático e muito cordato nas reuniões que teve com os representantes do MPLA. Ou seja, não é um bocadinho fraude a postura mais crítica que Ventura assume na praça pública, mas que depois, na hora da verdade, acabará por ser, se calhar, tão bem comportado quanto os outros? Desde logo pode-se questionar porque é que foi um representante do Chega a Angola. Certo. Se já sabiam logo que iam. Certo, com todo o respeito. Foi perguntado aos meus colegas porque é que apoiam as candidaturas e a mim só me querem perguntar tricas de Angola. Isso é pequena política. Mas repare, é um tema que hoje André Ventura cavalgou. Mas eu achei que vinha aqui discutir a candidatura presidencial de André Ventura. Fazer-lhe uma pergunta. O Pedro falou na ideia de André Ventura criar uma quarta república. Certo. Tem sido também, de certa forma, havido algumas indicações de alguns elementos do Chega de poder querer presidir ao Conselho de Ministros a partir de Belém, que isso é possível. O que é que lhe parece isto? A mim parece-me essencialmente uma questão, porque é que André Ventura é o candidato que se diferencia de todos os outros. A grande diferença aqui é que André Ventura vem dizer: nós estamos num rumo de declínio. Todos os outros falam em pontes, em estabilidade. Marcos Mendes, por exemplo, quer ir em velocidade de cruzeiro, com grande estabilidade, para o declínio. Ninguém é capaz de reconhecer, que pode não ser unânime, eu admito que nós aqui diverjamos sobre isso, mas há pelo menos 20% dos eleitores que entendem que este país está num caminho de declínio. A questão da imigração, a questão da insegurança, as classes médias empobrecidas, o Serviço Nacional de Saúde, etc. Tudo isso com a assinatura também, em grande parte, do Partido Socialista. E há um presidente que consegue mudar isso? É preciso, e aí é que eu chego com a lógica, eu sempre fui das que entendeu que André Ventura não poderia estar fora desta corrida presidencial por uma razão. Nós estamos num momento, eu sei que há sempre esta tentação de dizer este momento, estas eleições. Eu acho que este é mesmo, por uma questão. Tornou-se evidente que a política regressou. Já não é a gestão técnica da coisa pública, operações de logística, é a política. Nós discordamos sobre coisas absolutamente fundamentais. O que é uma comunidade política? O que é uma mulher, por exemplo? E, portanto, é a altura de travar esse combate político, porque a política é sobre isso, sobre princípios divergentes, num país que está em declínio, onde há uma hegemonia brutal da esquerda, nos estúdios de televisão, nos estudos das universidades, em todo o lado, na cultura, etc. E André Ventura está sozinho nisso. E, portanto, eu acho que ele terá uma enorme... Porquê a candidatura dele e porquê a ideia de ruptura? Porque ele é o único que diz nós estamos num caminho de declínio. Mais ninguém diz isso. Portanto, acha que o Presidente da República deve ser um fator de ruptura na sociedade portuguesa e não um fator de juntar forças e tentar que haja menos crispação no país? Acha que deve ser assumida uma postura de ruptura? Acho que aquilo que me une à direita não adversativa, que entende que o momento é de gravidade, e André Ventura justificou a sua candidatura com isso, é a ideia de que nós não podemos continuar com pruridos sem fazer um diagnóstico. Se acharmos que as coisas estão estruturalmente mal, nós temos que fazer um diagnóstico. Mas o Presidente não tem poderes no nosso sistema para ser ele que vai resolver ou apontar as soluções. Se me perguntarem se eu preferia que André Ventura fosse Primeiro-Ministro, preferia. Se eu acho absolutamente que ele tinha que comparecer porque é a única pessoa que fala sobre estas questões nestas eleições, ele não podia deixar num momento em que a direita cresce no país, em que há uma resistência cultural e política, ele não representa. Mas ele fala muitas vezes, por exemplo, da questão da Quarta República. Na entrevista que foi feita aqui nesta mesa, André Ventura não conseguiu concretizar exatamente como é que conseguiria avançar para essa Quarta República. A Quarta República é a ideia de pensar, nós estamos num declínio, nós estamos um bocadinho, nós usamos Abril um bocadinho, passa a expressão, não quero, mas usamos um bocadinho como João Lourenço usa as credenciais de libertação. Para as gerações mais novas, quer dizer, eu adoro viver em democracia, mas se me perguntam se Abril é bode expiatório para tudo, também não é? Portanto, é preciso, é um tempo diferente, os problemas são outros, o país é outro, os desafios são outros e a única pessoa que incorpora isso é André Ventura. Isso é uma novidade. Eu não lhe chamaria Quarta República. Rui Moreira, o seu candidato tem sido associado a um potencial risco que é as pessoas entenderem que são demasiados ovos no mesmo cesto. Isto porque o PSD neste momento está no governo, está nos governos regionais, tem a maioria das câmaras municipais e está na Presidência da República, embora Marcelo Rebelo de Sousa seja muito independente, mas é do PSD. Acha que esse é um risco para Marcos Mendes, as pessoas não quererem juntar tanto poder
naquela área política? Eu já ouvi esse comentário, aliás, quando fui convidado pelo Dr. Luís Marques Mendes para ser seu mandatário, houve algumas pessoas que manifestaram essa surpresa exatamente por eu não fazer parte dessa família política, como sabe. Eu aquilo que tenho visto é que, por um lado, nas suas intervenções não são totalmente coincidentes com o Governo, em questões como a saúde, como a questão da lei de imigração. Ou seja, eu tenho reconhecido sempre em Luís Marques Mendes uma capacidade de distanciamento. Mas vamos lá ver, aqui o papel, o que é importante aqui é qual é a interpretação dos poderes do Presidente da República. Eu percebo aquilo que a Teresa diz e acho muito bem que André Ventura seja candidato. Porque ele, de facto, o que quer, podemos gostar ou não gostar do termo Quarta República, mas eu vi André Ventura ficar, por exemplo, não se conformar quando houve recentemente, depois de um veto presidencial, que não foi propriamente um veto, mas foi o Tribunal Constitucional, dizer vamos continuar com a mesma lei, não vamos mudar. Estes senhores vão ter que fazer o que nós queremos. Ou seja, André Ventura é uma pessoa que pretende, objetivamente, questionar a separação de poderes tal como ela hoje existe no sistema. Aquilo que eu vejo em Luís Marques Mendes é exatamente o contrário. Ou seja, é alguém que pretende garantir que a intervenção presidencial é judiciosa em função daquela que é a Constituição, que provavelmente há quem não goste, mas é a Constituição que nós temos. E é uma Constituição que, apesar de tudo, ao longo de 50 anos de existência, praticamente 50 anos de existência, nos tem servido. Eu não tenho esta visão que a Teresa defende. Não há sinais da sociedade de haver precisamente esse cansaço com o sistema e isso poder dar alguma força a estes candidatos fora do sistema? Há uma convicção da sociedade que eu partilho de que o Estado-providência, como nós lhe chamamos, entrou em declínio. Isso sim. Ou seja, nós sentimos que apesar do país crescer, apesar de nós termos uma paz social apreciável no país, pese embora as greves gerais e tudo mais, mas temos, apesar de tudo, uma situação relativamente estável, há uma convicção dos portugueses que é preciso fazer alguma coisa relativamente àquilo que nós chamamos de Estado Social e, portanto, para simplificar, na saúde, na educação já foram dados alguns passos, mas continuamos a ter isso preso. O grande problema é que cada vez que nós vemos que mesmo partidos como o Chega e André Ventura são abordados nessa matéria, há sempre o princípio sacrossanto de manter aquilo que são os interesses corporativos. Sempre. Sempre que se quer, não se pode mexer nisto, não se pode mexer naquilo. Mas então querem mexer como? Eu acho que a evolução possível do nosso sistema é uma capacidade que temos que ter, efetivamente, de repensar aquilo que é a relação do cidadão com o Estado Social. Mas para isso nós não precisamos de uma Quarta República. E também não precisamos, eu peço imensa desculpa relativamente àquilo que foi descrito como António José Seguro, eu não acho que António José Seguro não seja um homem corajoso, eu acho que é. Eu nunca consigo perceber exatamente o que é que ele quer. Essa é que é a questão, porque sempre que lhe fazem alguma questão nessa matéria, fica sempre a ideia de que está tudo, que ele vai deixar as coisas em banho-maria. Ao passo que eu, relativamente a Luís Marques Mendes, não estando eu sempre de acordo com ele, e ele seguramente muito mais vezes não esteve de acordo comigo, porque nós não somos ideologicamente, não estamos no mesmo campo exatamente, mas aquilo que eu tenho visto da parte dele é a capacidade que ele tem de alguma exigência relativamente àquilo que são os poderes instituídos. Vamos ver. O Dr. Luís Marques Mendes foi um dos grandes críticos do governo. Enquanto foi comentador, foi muitas vezes apontado, e talvez por isso há tantas pessoas do PSD que hoje estão noutras candidaturas, foi crítico relativamente àquilo que eram os atos e a gestão dos governos do PSD, como também foi relativamente ao PS. Portanto, não me parece que esse encosto seja perigoso. Agora, a possibilidade que há de colaborar e cooperar com o governo, seja ele qual for, isso eu acho que é fundamental em qualquer que seja o Presidente. Percebo que isso será muito mais difícil quando nós ouvimos comentários, como já ouvimos, por exemplo, do Sr. Almirante Gouveia Melo, em que fica sempre a ideia de que ele quer presidencializar o governo ou governamentalizar a presidência, se assim quiserem. Têm sido óbvios os seus comentários nesta matéria. Eu acho que com o Luís Marques Mendes esta separação está garantida e se amanhã o governo não for do PSD, for de outro partido qualquer, tenho a certeza que isto funciona bem. Não tenho deixa eu ouvir aqui o Francisco quer responder a isso. Não, mas eu discordo inteiramente desta última afirmação. Ainda bem, Francisco. Não, ainda bem, e é por isso que estamos aqui a debater. Vamos lá ver. É isso mesmo.
A presidência não pode ser confundida com a Assembleia da República. É verdade que agora, temos que reconhecer, há muitos candidatos, a maioria oriundos de partidos, portanto há candidatos partidários como aqueles que nós aqui estamos a representar, o Pedro, a Teresa e o Rui, são candidatos partidários, mas a presidência da República não é a Assembleia da República. Não é para disputar votos entre partidos. Mas isso já nos explicou há bocado. Mas expliquei, mas é preciso sublinhar. Mas o Rui Moreira estava a dizer que o Almirante Gouveia Mel quer governamentalizar a presidência da República. Isso não faz sentido nenhum, pelo contrário. O que o Almirante Gouveia Mel diz é que é preciso apresentar uma agenda mobilizadora para todos os portugueses, para juntar vontades. Mas espera, e nesta agenda há, por ordem, aliás, tenho cuidado de ordenar, a primeira grande questão é resolver o problema da habitação. Segundo, a saúde. E, por último, a imigração. Mas isso todos os candidatos dizem. Isso é o que eu vi dos candidatos a primeiro-ministro das eleições. Todos os candidatos falam disso. E os presidentes de Câmara e... Não, mas espera, há aqui uma grande diferença. É que resolver estas questões no sentido da justiça social. Mas isso são questões que não dizem respeito a um presidente, dizem respeito a um governo, não é? Não. O presidente pode influenciar. Eu diria que diz respeito a todos nós. Deixe-me só introduzir outra questão. Sem exceção. Não há Henrique Gouveia ninguém... Melo é claramente o candidato com menos experiência de uma bateria de debates como vai ter que fazer nesta campanha. Acha que esse pode ser um handicap para ele? Está a vê-lo aguentar um confronto com André Ventura, com Marcos Mendes, mesmo com António José Seguro, que têm muita experiência de debates televisivos? A experiência que está a citar é um conceito impreciso. Impreciso porquê? É impreciso porque esta questão da experiência, o candidato que tem experiência. Bem, o que é importante num candidato... É um novato em candidatos de campanha eleitoral, isso é inquestionável. Mas eu não falo na experiência de comentador, de estar na televisão, em debates. Dar-lhe algum conselho para os debates que começam na segunda-feira? Para mim, o que é importante é o reconhecimento da capacidade de decisão, da coragem, se quiser, da capacidade de liderança, da observação de princípios de rigor, de ética, da seriedade, do caráter. Esses são os aspectos centrais da experiência que interessam na escolha do momento do voto. Muito bem, então deixa passar ao Pedro. Pedro, quem é que tu achas que vai ser o adversário mais difícil para António José Seguro nos debates que começam na segunda? Tinha pensado nisso. Acho que António José Seguro, com a sua serenidade, vai ser capaz de debater tranquilamente com qualquer outro dos candidatos. Eu preciso de dar uma resposta ao Rui, com todo o respeito. Que terá a ver com essa serenidade, ou seja, de tomar poucas posições sobre quase todos os assuntos. De facto, nós conhecemos mais posições sobre mais matérias de Marcos Mendes do que de António José Seguro, porque Marcos Mendes é muito mais prolixo do que António José Seguro, comenta tudo e mais alguma coisa, e António José Seguro dá muita importância à importância da palavra, passa a redundância, à reserva da palavra. E nós já tivemos uma experiência de 10 anos de um presidente que também opinava sobre tudo e a coisa não correu bem. Portanto, enfim, de facto, sim, sobre todas as coisas... Estás a falar de um presidente que está em exercício no cargo, e outra coisa é um candidato que se apresenta, ou seja, é preciso conhecer o pensamento. Não, mas o pensamento de António José Seguro é conhecido. Sim. António José Seguro não é um neófito em matéria política. Não é alguém que aparece aqui de repente com uma experiência, com todo o respeito pelo trabalho que o Almirante fez nas vacinas. Mas não António José Seguro... Está bem. Não se limita às vacinas. Não, eu não tenho nada contra militares, mas de facto a circunstância de ser militar... Se fosse para dentro de um submarino não sei quantos anos, como o Almirante Gouveia Mel... impediu de ter um percurso político que torne previsível as suas posições políticas. E eu faço aqui uma ponte entre esta resposta e a primeira resposta que dei à primeira pergunta que me fizeram. Como é que um conservador de direita apoia António José Seguro? Porque a previsibilidade é uma coisa importante. E António José Seguro é um homem previsível. E isso é uma coisa boa. Nós temos o país mergulhado num impasse político. Achas que Marcos Mendes não é previsível? Acho que Marcos Mendes... Há quem o considera até um bocadinho maçador de tão previsível. Talvez. Eu acho que Marcos Mendes tem aqui uma vantagem muito grande, que é estar colado à máquina vencedora nas últimas eleições da AD.
mas também tem a circunstância de estar colado à máquina política da AD, que pode ser uma menos-valia. Do meu ponto de vista, há algumas questões que importa esclarecer. Eu, por exemplo, gostava de ver todos os candidatos a responderem a uma pergunta, e os jornalistas poderão fazer esse trabalho nos debates, que é como é que se comportarão em Belém se um ministro ou um primeiro-ministro for constituído arguido em algum processo. Nós sabemos a resposta de André Ventura. Imaginamos a resposta dos outros. E eu gostava de ouvir os candidatos pronunciarem-se sobre essa matéria. O que é que António José Seguro diz sobre isso? Eu acho que, não sei o que é que ele diz, porque ainda não lhe perguntaram isso, e eu não posso vincular o candidato que apoio como cidadão. Mas eu acho que o Ribeireira pode falar sobre isso. É mandatário, seguramente pode. Enfrentou um processo enquanto Presidente da Câmara. Pode sim, seguramente. E tinha razão no final desse processo. E ainda bem. Há duas posições, que é demite-se, e aquela resposta redonda de António Costa, que fez escola na política portuguesa, do à política o que é da política, à justiça o que é da justiça. Sim. Mas há uma terceira via, que é aquela que eu acho que um Presidente da República deve ter, que é avaliar extrajudicialmente as circunstâncias que estão em debate, em cima da mesa, e tirar uma conclusão política. Deixa-me só concluir. Portugal está num impasse político, está tripartido, e não podemos escolher... Sim, exatamente o que a Teresa estava a dizer. Mas não podemos escolher um candidato presidencial que aprofunde ou que tome partido nesta tripartidarização. E eu acho que António José... Não estou, porque eu não acho que António José Seguro... Uma das três eu partes não acho que António José Seguro seja um candidato partidário. Não é. É um candidato independente, suprapartidário, que teve um apoio tardio do partido que liderou. Isso é aquilo que eu chamo de retórica simplista. Não é retórica. De pequena política. É que no caso, não é pequena política. Não é pequena política. É que António José Seguro tem o crédito da JS, de ser conhecido. Do Partido Socialista. António José Seguro tem o crédito de ser conhecido, mas não tem o débito de estar amarrado aos interesses do seu partido. Mas sempre foi socialista a vida inteira. Sempre foi presidente do partido, certo, foi líder... mas não está amarrado aos interesses sim. particulares daquele partido. No caso de Gouveia e Melo, já agora e para concluir, no caso de Gouveia e Melo, não sabemos de todo. Pode escrever 1 livro, 2 livros, 3 livros, 10 livros, mas a previsibilidade política ganha-se com um lastro de prática e não com proclamações à beira das eleições. Acho que há uma coisa aqui muito interessante, que é, se nós olharmos para o candidato do PSD, para Marcos Mendes, ele representa claramente uma direita de que a esquerda gosta. Não traga com muito gosto, mas gosta. António José Seguro é a esquerda de quem a direita gosta. Eu devo dizer, se não houvesse André Ventura no menu, não hesitaria. Portanto, é claramente a esquerda que a direita gosta. Isto mostra uma crise de identidade do ponto de vista político que assumiu a direita durante muito tempo e agora é o que eu digo aos meus amigos de esquerda não adversativa. Coitados, não querem votar em António José Seguro. Eu percebo, eu também durante muito tempo não queria votar em quem no menos mau. Mas a Teresa, se não houvesse Ventura, admitia votar em António José Seguro? Sim, daquilo que são as opções, absolutamente. Incluindo João Coutinho Figueiredo? Pois é, Sim. Mas depois, o que é engraçado também é que nós temos um candidato que é um candidato pós-político, que é Marcos Mendes, que acha que o conflito, tudo isso acabou, quer dizer, vive num mundo, ou ainda não vive no mundo real, e depois temos um candidato apolítico, que é Gouveia e Melo. Não é verdade isso. É verdade. Não é que a política, minha amiga, a política não se limita a partidos. Mas já disse isso vai 3 muito vezes. Além dos partidos. Mas é preciso reconhecer. É preciso reconhecer. Portanto, não é mas eu político. pergunto, qual é a sensibilidade e a cultura política de uma pessoa que diz eu situo-me entre a social-democracia e o socialismo e para lá do socialismo só há marxismo e para lá da social-democracia só há extremismos? Isto é de uma pessoa que não tem nenhuma cultura política. Não diga isso. Terá outras grandes qualidades. Não tem uma cultura política. Lamento. Como é que só uma pergunta, Teresa. Como é que o Presidente André Ventura, se lá chegar, neste exemplo que foi levantado pelo Pedro Gomes Seixas, por exemplo, de um Primeiro-Ministro ser constituído arguido, como é que André Ventura devia reagir perante isso? Não, eu acho que ele tem que reagir, quer dizer, o André Ventura não vai recriar nem... tem que reagir de acordo com aquilo que é, por um lado, a Constituição, que determina a guidance de atuação, e, por outro lado, aquilo que é o seu instinto e as suas convicções políticas. Mas seria esperado daquilo que é a sua campanha e as suas bandeiras que reagisse
Firmemente. Teresa, e falando um bocadinho dos debates, André Ventura nos debates normalmente, nas entrevistas sobretudo, é uma figura muito sui generis e muito difícil, porque ele está-se um bocadinho nas tintas para as perguntas e debita sempre a sua teoria, quase que falando sozinho. Como é que vê que ele vai aguentar os debates com candidatos tão experientes quando vai ter pela frente? Eu acho que os debates, porque isso também se criou um efeito e acho que era o Pedro que dizia isso e eu concordo, quer dizer, há uma adição a André Ventura. Naturalmente é uma vantagem para André Ventura, mas ele é o centro depois de tudo e, portanto, eu acho que isso é uma vantagem nos debates. É uma vantagem ele ser o único candidato que está fora do conjunto, por ser o que reconhece o declínio, não é o antissistema, etc., embora também seja o mais antissistema de todos os candidatos. E depois eu não digo isto contente, mas eu acho que cada dia que passa valida a razão de ser de nós precisarmos de ter um partido como o Chega e um candidato como Mas é uma vantagem para o partido, essa adição em torno de André Ventura? Eu também acho outra coisa. Não fica a ideia de que só há ele? Eu gostava só de dizer uma coisa muito brevemente sobre isso. Se nós olharmos para a Europa, olharmos para os Estados Unidos, para esta direita não adversativa, ela assenta em lideranças carismáticas. E a liderança é sempre uma coisa personalizada. Não são autocracias, mas é preciso alguém que incorpore de forma pessoal e carismática. Isso é André Ventura à direita. Muito bem. Só fazer uma última pergunta ao Rui Moreira. Rui Moreira chegou a admitir, ou pelo menos a ponderar, ser candidato presidencial e depois acabou por desistir. Gostaria de ver João Coutinho Figueiredo desistir na reta final? Acha que se as sondagens não lhe forem favoráveis isso ainda é possível? Eu acho que seria de uma enorme deselegância falar aqui sobre a possibilidade de um candidato desistir em função de sondagens. Não me parece. Quer dizer, o Dr. Luís Marques Mendes poderá dizê-lo se entender. Eu não sou candidato e, portanto, não sendo, mais faltava agora. Tendo João Coutinho Figueiredo tido o ato de coragem, decisão e determinação de concorrer, não me ficaria bem dizê-lo. Eu acho que na política não vale tudo. E, portanto, tenho muita consideração por João Coutinho Figueiredo. Nunca lhe faria uma partida dessas num programa de televisão. Muito bem, Rui, obrigado. Obrigado a todos. Temos que passar à primeira página do Expresso, porque o nosso tempo, infelizmente, já acabou. Passou muito rápido. A manchete do Expresso diz-nos que as leis do trabalho não passam em Belém sem acordo da UGT, porque a reforma do Governo deve passar para o próximo Presidente da República e Mendes, Seguro e Gouveia e Melo admitem travar o documento se não houver negociação. O António Costa viu recusados 4 pedidos para consultar o processo influencer. O segredo de justiça foi decretado depois do primeiro pedido do ex-primeiro-ministro, mas inviabilizaram a sua consulta do processo. A grande foto da capa do Expresso fala-nos de uma situação que se vive em Portugal nos lares, retrato dos lares, fechados e abandonados pela família. 75% dos idosos com demência não têm acesso a espaços exteriores, 28% não veem os filhos e só 15% têm visitas frequentes. Temos depois também um trabalho que nos conta como Centeno garantiu o apoio do Governo para se candidatar ao BCE. E fica visto o Expresso e o Expresso da Meia-Noite também fica por aqui. Desejamos-lhe um ótimo fim de semana e uma ótima semana. Obrigado. Uma boa noite. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.